Olá, vamos falar um pouquinho sobre função exponencial. Então, o que é função exponencial? Um exemplo. Se eu pegar o senhor Matea, é empregado de mesa do salão de chá Bom Chá. Preocupado com o bem-estar de seus clientes, tentou saber como varia a temperatura do chá após ter sido servido. Depois de algumas experiências, criou um modelo matemático que respondia às suas expectativas. Então, veja só, modelo matemático. T de T vai ser igual a 70, que multiplica 0,8 elevado ao expoente T mais A. Sendo T a temperatura em graus centígrados, graus Celsius, do chá na xícara, ao fim de T minutos após servido, e A, o parâmetro representativo da temperatura ambiente. Então, essa lei ou regra é um exemplo de função exponencial, por quê? Porque nós temos no expoente uma variável, uma incógnita, né? Ou seja, a nossa variável está no expoente, tá? E aí, uma definição, então, uma função R em R, ela é denominada uma função exponencial de base A, né? A maior do que zero, né? E A diferente de 1. Quando A, né, todo x pertence a R, associar o elemento f de x igual a elevado na x com ax pertencente ao conjunto dos números reais. Ou seja, eu vou ter, novamente, frisando a minha variável no expoente, certo? E quem é a variável aqui? É o x, certo? E aí, f de x, então, vai ser igual a elevado na x. Lembrando que a é a base e minha variável é o x. Então, se eu pegar lá, para uma determinada aplicação financeira, um certo banco paga uma taxa de juros de 3% ao mês. Se depositarmos uma quantia de R$1.000, quando teremos ao final do semestre? Então, a gente já viu questões parecidas com essa e geralmente a gente resolve por uma fórmula, né? Aqui a gente vai pensar assim, ó. Início do mês, você depositou lá R$1.000, né? No primeiro mês, ele rendeu R$1.000 mais os 3%. Então, mais R$30, R$1.030. No segundo mês, ele rendeu os R$1.030, né? Porque eu vou sempre pegar o capital do último mês. Então, agora é R$1.030, mais os 3% sobre esse R$1.030, que vai dar R$1.060,90. E assim foi fazendo, então, né? Pegando lá R$1.060,90, mais o 3% sobre esse valor, que vai dar R$1.092,72. Quarto mês, R$1.092,72, mais os 3% sobre esse valor, que vai dar R$1.125,50. No quinto mês, esse valor mais os 3%, que vai dar R$1.159,27, e assim, né, mais os 3%, que vai dar R$1.194,05, tá? Qual é o montante em função do tempo que é em meses, né? Então, olha lá. Meu montante, seguindo a regrinha, né, vai ser o quê? O capital vezes quem é esse 1, né? Mais a taxa, certo? Que nesse caso é 3%, então mais a taxa, transformando em decimal, 3 dividido por 100, 0,03, né? Então, 1 mais 0,03, que vai ser elevado ao expoente t. Veja, função exponencial, né? E aí, então, é possível a gente construir esse gráfico, né? Dependendo quantos meses eu colocar aqui, se for pouquinhos meses, né? Aqui são 6 meses, ele não gerou muita variação, né? Não dá nem para ver a curvinha aqui.
Em 48 meses é possível ver, né, que há uma curva, tá, nesse quadrante aqui, né, e assim, se a gente tivesse mais meses, essa curva, né, ia ter uma melhor definição. E aí, outros exemplos, tá, f de x igual a 3 elevado na x, veja, a minha variável está no expoente, e olha a forma do gráfico, né, então veja que ela tangencia, né, aqui a linha das abscissas, a linha x, né, tá? Ela tanto pode ser crescente ou decrescente, né? Então, veja só. Olha aqui, ó. F de x vai ser igual a 1/3 elevado ao expoente x. Veja que nosso desenho aqui do gráfico, né, ele se inverteu, né? Mas eles continuam, né, tangenciando aqui o eixo das abscissas, certo? Então, quando nós vermos um gráfico parecido com esses, a gente vai saber que eles estão se referindo a uma função exponencial, tá? Para resolver uma equação exponencial, uma função exponencial, por exemplo, 3 elevado na x igual a 81. Aqui eu tenho uma equação exponencial, né? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar um ou os dois membros, nesse caso, 3 é um número primo já, então eu vou fatorar o 81, tentando fatorar na base 3, tá? Então, eu vou fatorar 81 dividido por 3, 27 dividido por 3, e aí eu vou ter que 81 é o mesmo que 3 elevado na quarta potência. Então, agora, eu vou escrever o 81 na forma de potência. Então, vai ficar 3 elevado na x igual a 3 elevado na quarta potência. Como as bases são iguais, cortam-se as bases, né? E aí, corta o 3, eu vou ter como resposta x igual a 4, né? Então, 3 elevado à quarta potência é igual a 81, a gente já conferiu aqui, né? Já tirou a prova, tá tudo certinho.